Olá a todos, sejam bem-vindos ao vídeo de demonstração da ferramenta Execution Flow. E nesse vídeo eu vou mostrar a execução da ferramenta em um projeto real, que é o JFreeChart, no qual o link para o repositório está na descrição. E o objetivo é gerar o testpath de todo esse projeto. Depois de gerado todo o testpath, eu pretendo mostrar uma aplicação prática dos testpaths, para que eles podem ser usados. E também pretendo no final fazer mostrar como vocês podem encontrar a ferramenta, o repositório, explicações mais detalhadas sobre a ferramenta em si. Todos os critérios de cobertura eles têm uma coisa em comum. Eles precisam ter conhecimento do caminho que foi executado em cada método testado. E aí surge um problema, porque não existe ferramentas que forneçam esse caminho de forma simples e direta. E é com base nessa problemática que eu apresento a ferramenta Execution Flow, a qual é uma ferramenta para gerar test path de métodos e construtores que são escritos na linguagem Java. A ferramenta Execution Flow recebe como entrada um projeto Java e fornece uma lista de caminhos executados por métodos e expressa em termos das linhas do código-fonte. Para calcular a cobertura de teste de uma suíte de teste, é necessário saber quais caminhos do código que foram executados quando a suíte de testes ela é executada. Por exemplo, veja essa simples função que é exibida aqui. Essa função ela pode ser representada pelo grafo de controle de fluxo que está à direita. Então, partindo desse grafo e assumindo o critério de cobertura de arestas, a gente pode definir um total de 4 requisitos de teste para esse código. Ou seja, a gente espera que uma suíte de teste execute esses 4 subcaminhos do grafo de controle de fluxo. Se um desses requisitos de teste eles não forem atendidos, o testador então vai saber que essa suíte de testes ela pode ser melhorada. Por exemplo, vamos considerar uma suíte de teste composta por 2 testes. No primeiro teste, o parâmetro é setado para o valor 0, enquanto que o segundo teste o parâmetro é setado para 5. Cada teste, então, executa um caminho de teste no grafo e o código conforme é mostrado na tabela à direita. Bom, a gente pode ver, então, que os 2 testes eles cobriram apenas 3 dos 4 requisitos de teste. Então, dessa forma, sabendo que o caminho 7, 10, 14 ainda não foi explorado, o testador ele pode, então, focar nessa parte do código para, então, produzir um novo teste que cubra esse caminho. Eu só gostaria de lembrar antes que só é computado o teste path de métodos e construtores que são usados em métodos de teste escritos na framework JUnit 4 ou 5. Com o projeto já importado no Eclipse, a gente tem que fazer alguns passos antes de começar a geração dos test paths. O primeiro deles é converter o projeto em um projeto Aspect.J. Depois disso, a gente tem que importar no build path do projeto o arquivo aspect.j tools. Depois, a gente tem que adicionar no aspect.j build path do projeto o arquivo da ferramenta Execution Flow. Agora, para gerar o test path de todo o projeto, de todos os métodos do projeto, basta clicar com o botão direito nele e executar o JUnit nele. Esse é um processo que pode demorar muito tempo, horas e até mesmo dias, dependendo da quantidade de métodos que são usados em métodos de teste do projeto. Então, para a gente não esperar aqui por horas ou até mesmo dias, com o poder da edição, os resultados vão aparecer instantaneamente. Eu estou aqui na pasta do projeto. A aplicação vai criar uma pasta Results. Dentro dessa pasta vai conter alguns arquivos auxiliares, que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas vindo aqui na estrutura de arquivos que ele cria, que é basicamente a assinatura do método
Então aqui ele vai deixar os test paths em uma hierarquia de diretórios com base na assinatura do método, como vocês podem ver. Então, abrindo um desses arquivos, tem os arquivos de test path. É um arquivo por método de teste que usa esse método de teste aqui. Então, eu vou abrir um deles. Nesse arquivo, esse método ele é usado por esse método de teste. E aqui está o test path que foi gerado por ele. Abrindo o outro arquivo, vocês podem ver que ele pertence a outro método de teste. Mas agora vocês devem estar se perguntando, tá, mas e aí? Para que eu uso o test path? Bom, existem diversos usos possíveis, mas eu vou exemplificar um que é o mais comum, que é para avaliar a cobertura de métodos de teste. Então, para começar isso, eu preciso dos test requirements do projeto JFreeChart que a gente gerou os test path anteriormente. Para isso, eu gerei todos os test requirements do projeto anterior usando essa ferramenta TR Generation, feita pelo Murilo Wolfer, no qual o link para o repositório, é uma ferramenta open source, o link para o repositório está na descrição do vídeo. E, de posse dos test requirements e dos test paths, eu posso gerar as métricas de cobertura de teste. Para isso, eu vou usar uma ferramenta open source chamada PPC EC Generator, que gera Premier Path Coverage e Edge Coverage, dado os arquivos de test path e de test requirements de um projeto. Então, usando essa ferramenta, eu vou gerar o Edge Coverage e o Premier Path Coverage do JFreeChart com base nos test paths que eu computei anteriormente e dos test requirements que eu também computei usando a ferramenta TR Generation. Então agora, com os test paths e test requirements gerados para o projeto JFreeChart, eu vou então usando a ferramenta PPC EC Generator gerar as métricas de cobertura de teste com base nesses arquivos. Abrindo o arquivo que foi gerado. Então aqui, para cada método, aqui tem o método que tem o método de teste, aqui tem o método que foi testado, aqui tem a Edge Coverage dele, e aqui o Premier Path Coverage, nesse caso é o Not a Number, mas no caso de cima, por exemplo, o Edge Coverage de 58% e o Premier Path Coverage de 8%. Então aqui a gente pode ver na prática como a ferramenta Execution Flow pode ser usada para uma utilidade bastante importante, que é a cobertura de testes. E aí vocês podem continuar se perguntando, tá, mas e aí? Para que eu uso essa informação? O que significa 58% de Edge Coverage nesse método testado Create Bar Chart? Bom, o testador ele pode ver essa métrica e, 58% de cobertura, então significa que existe aproximadamente 40% desse método Create Bar Chart que não tem os seus caminhos cobertos. E se ele não tem esses 40% dos caminhos cobertos, isso significa que nesses 40% podem acontecer bugs ou falhas que não foram percebidas ainda ou que eventualmente vão acontecer e que poderiam muito bem ser evitadas se tivesse uma taxa de cobertura maior. Apesar de uma taxa de cobertura de 100% não garantir a corretude do programa, se torna muito mais difícil a ocorrência de falhas ou mesmo bugs no sistema. Então, essa seria uma utilidade muito útil para criar softwares de maior qualidade para a indústria, para as empresas e etc. Com isso, eu encerro então a demonstração da ferramenta Execution Flow. Aqui está o repositório da ferramenta, no qual o link também está na descrição do vídeo. Aqui é possível encontrar várias outras informações sobre a ferramenta, detalhes de uso, o formato em que os test path eles são exportados,
Enfim, e além disso, a ferramenta, o repositório, ele conta com uma wiki, onde tem diversas informações sobre a ferramenta, desde como ela funciona, exemplos de uso, como usar a ferramenta, o passo a passo, a, a solução de problemas que podem eventualmente estar acontecendo, enfim, como a ferramenta funciona, para ver com mais detalhes ela. Então, e também qualquer dúvida que surgir, vocês podem criar uma issue aqui no repositório, relatando o erro, o problema ou mesmo dúvida. E também fiquem à vontade para entrar em contato comigo através do meu e-mail, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Muito obrigado mesmo.